Fala pessoal, Pitaco na área, vídeo para estar falando sobre quem foi o maior brasileiro da história do futebol europeu. Romário, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo ou Neymar? Bom, vídeo aqui vai dar o que falar, porque a gente está falando de grandes jogadores, estamos falando de craques brasileiros que atuaram aí no futebol europeu e atuaram em alto nível, viu? Todos eles. Bom, eu vou estar falando um por um. Eu tive a felicidade de ver quase todos jogarem no futebol europeu. Eu só não vi jogar o Romário e o Rivaldo. De resto aí, Ronaldinho, Ronaldo e Neymar eu vi jogar aí no futebol europeu. E todos eles foram grandes jogadores. Romário e Rivaldo falaram muito bem dos dois, né? Chegaram a estar sendo aí melhores aí do mundo, jogando pela equipe do Barcelona. E, inclusive, a coincidência de estar falando desses brasileiros é que todos eles atuaram pelo Barcelona, inclusive até o Ronaldo, que ficou mais marcado por jogar no Real Madrid, mas que também jogou no rival Barcelona. Todos eles passaram pelo Barcelona, todos eles passaram pelo futebol espanhol. Essa é a coincidência. Vamos lá. O Romário, gente, eu não vou colocar que foi o maior brasileiro da história do futebol europeu, muito por conta do pouco tempo que ele ficou. Ele chegou a ganhar prêmio de melhor jogador atuando pelo Barcelona, né? Mas ele ficou muito pouco tempo, né? Nunca foi novidade para ninguém que o Romário sempre amou e é apaixonado pelo Brasil. Ele não se via longe da família e dos amigos e do, e do Brasil. E ele ficou muito pouco tempo por lá na Europa. Não aguentou ficar longe de tudo que ele gostava no Brasil e decidiu voltar. O Ronaldinho Gaúcho foi o cara que simplesmente revolucionou o futebol lá na Europa, né? Ele que trouxe o futebol magia, né? Como ele era chamado de bruxo, né? Inclusive, era o cara que simplesmente reinventou o futebol ali, né? Com aquela magia ali, com a bola, né? Que ele fazia. Simplesmente ele brincava de jogar futebol, né? Ronaldinho Gaúcho aí foi um cara que dispensa comentários. É um cara aí que simplesmente aí, para mim aí, foi o maior aí, entendeu? De todos esses aí, da história dos brasileiros no futebol europeu, tá? Já adianto para vocês a minha opinião. Que eu vi jogar em questão de talento, questão de conquistas também, questão do que ele fez lá na Europa, que ele mudou o jeito de jogar no futebol europeu. Não que os outros não foram bem sim, do seu estilo de jogo ali, da sua maneira, revolucionaram também o futebol lá na Europa, abriram muito as portas, né, para os brasileiros atuar na Europa, mas o Ronaldinho, não à toa, era chamado de bruxo, era chamado do futebol magia. Para mim, foi o melhor aí dos brasileiros da história do futebol europeu. Mas também vou falar dos outros, né? Ronaldo dispensa comentários também, não é à toa, foi chamado de fenômeno, mas o Ronaldo não ganhou nenhuma aí Liga dos Campeões com o Real Madrid. Fez parte daquele elenco dos Galácticos que ninguém consegue entender como não conseguiu, né? Com o Ronaldo Fenômeno e companhia ganhar uma Liga dos Campeões. Então, por conta disso, eu não coloco o Ronaldo Fenômeno como o maior brasileiro da história do futebol europeu. O Rivaldo, eu não vou falar que foi o maior brasileiro da história no futebol europeu porque eu não vi jogar, então eu não posso estar falando do Rivaldo. O Neymar, gente, o Neymar é o seguinte, o Neymar ele tinha muitas condições de superar o Ronaldinho Gaúcho, mas eu vou falar para vocês o porquê que para mim ele não superou o Ronaldinho Gaúcho. Ele, assim como o Ronaldinho, ganhou uma Liga dos Campeões, ganhou o Campeonato Espanhol, ganhou tudo que podia ganhar com o Barcelona. Só que por que para mim o Neymar não é o maior brasileiro da história do futebol europeu? Porque ele não deu continuidade na sua carreira no Barcelona. Ele ficou pouco tempo no Barcelona. Ele decidiu tá indo para o projeto do PSG,
quis fazer história lá no PSG, foi muito bem na equipe do PSG, é verdade, bateu na trave, quase foi campeão da Liga dos Campeões com o PSG, mas não conseguiu o objetivo, que ele foi para lá justamente para isso. E não conseguiu o objetivo que era ganhar a Liga dos Campeões, e ele apenas foi vencedor na Europa no Barcelona, que muitos falam até hoje que ele não deveria ter saído nunca do Barcelona, que ele tinha totais condições de continuar fazendo história na equipe espanhola, poderia ganhar muito mais títulos, poderia até ser melhor do mundo jogando pelo Barcelona. E detalhe, né? O Neymar não tem prêmio de melhor jogador do mundo. E o Ronaldinho Gaúcho, né? O próprio Romário, o próprio Rivaldo, né? O próprio Ronaldo, né? Todos eles ganharam prêmio, né? De melhor jogador do mundo, né? E o Neymar não. O Neymar, no máximo, conseguiu um terceiro lugar aí de melhor jogador do mundo. Então eu espero ter convencido vocês. Para mim foi o Ronaldinho Gaúcho aí o melhor da história aí entre os brasileiros do futebol europeu, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal Pitaco e queria saber a sua opinião. Quem para vocês aí foi o melhor brasileiro da história do futebol europeu? Vocês podem estar discordando de mim e estar escolhendo outro jogador. Queria saber a opinião de vocês aí, deixa nos comentários quem para vocês foi aí o melhor brasileiro aí no futebol europeu aí da história, tá? Até o próximo vídeo.